Fala aí então, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio aqui do nosso podcast, né, um review aí do NXT, que vai ter aí toda quarta-feira agora, meio-dia aqui no canal, inclusive, caso não tenham visto aí o primeiro episódio ou o primeiro vídeo sobre essa série, né, que vai ter aí a partir de hoje, tem aí o link aí em cima nos cards, é só você clicar e acompanhar então como é que foi o primeiro vídeo, e vamos pro segundo vídeo então, vamos comentar como é que foi o NXT de ontem, do dia 29 de abril, o segundo NXT aí pós Stand and Deliver, né, que com certeza foi um NXT que foi muito melhor que o primeiro, que o primeiro foi bem triste o que a gente assistiu, né? A gente esperava bastante coisa, mas não foi o que a gente viu, né? Mas o de ontem com certeza surpreendeu bastante, né? Abrindo o show aí, a gente viu o Joe Hendry, né? Com certeza vimos Vic Joseph falando o nome dele e ele realmente apareceu, né? A famosa frase "See his name and he appears". Joe Hendry veio aí, abriu o NXT, voltou a falar basicamente as mesmas coisas de sempre, né? Disse que como é que foi a sua participação na WrestleMania enfrentando o Randy Orton. Contou também que domingo, nesse último domingo, ele lá no Rebellion, né, que é o pay-per-view da TNA, ele disse que ele defendeu então o título mundial contra Ethan Page e mais um lutador da TNA agora, que eu não lembro o nome, infelizmente. Mas conseguiu então vencer, porém ele foi atacado no fim por Trick Williams, né? Que foi por causa disso que ele veio falar um pouquinho, né? Muita gente reclama, mas o público lá de fora ama ele, né? Vou fazer o quê? É a mesma coisa do efeito Jey Uso. Muitos aqui odeiam, porém lá ele é muito querido, muito amado. Então o John Hendry aí faz parte praticamente do NXT, apesar de ser um campeão da TNA e fazer parte da TNA também, né? Ele então falou um pouco sobre Trick Williams, disse algumas coisas sobre Trick Williams ter atacado ele, acabado com o momento dele também, né? E nesse momento foi aí então que ele chama o Trick Williams, porém quem aparece é o Dark State, né? O grupo Dark State, que inclusive eu não tenho sombra de dúvidas que Trick Williams está por trás disso, né? Por conta de um seguinte, né? Por que Joe Hendry chama então o Trick Williams e quem aparece é o Dark State, né? É bem curioso pensar nisso, muita gente vai falar assim, mas é porque o Dark State apareceu por conta do Joe Hendry não ser da WWE e eles não querem caras de fora. Pode ser também, tem por esse caminho também, o que pode ser um início de uma grande rivalidade que possa vir aí acontecer no World Collide, né, que vai rolar no dia 7 de junho, inclusive é meu aniversário também. Vai rolar então o World Collides, que é o pay-per-view aí de mundos colidindo, né, da última edição teve do World Collides, que se eu não me engano lutou membros do NXT contra membros do NXT UK, contra membros do 205 Live. Tudo se indica então que talvez temos aí então 3 brands, né, 3 empresas. Pode ser então que o NXT se envolva aí com a TNA e também com a AAA, que é certo, já é cravado isso com a AAA. Agora com a TNA pode ser uma grande surpresa. Mas por outro lado ainda penso que Trick Williams é um membro da Dark State que vai se revelar ainda. Eu tenho certeza que talvez Trick Williams possa ser um membro secreto aí da Dark State. Então eles vieram, então, atacaram brutalmente o Joe Hendry, né? E por um momento eu até pensei que talvez algum dos membros da TNA pudessem interferir nisso aí, começando o caos, mas porém o Joe Hendry só apanhou e ficou quieto. Não tivemos mais segmento com o Joe Hendry, né? Vamos ver então qual seria a coincidência de ter o Dark State com o Joe Hendry. É bem confuso, não faz muito sentido. Acho que a única opção mesmo é o Trick Williams ser parte do Dark State ou começar a rivalidade da WWE com a TNA para o World Collide. A gente viu também aí nos backstages que ia rolar o main event, que seria a Io Sky aí se juntando com a Jordynne Grace, que elas iriam enfrentar então a Roxanne e a Julia, já que as duas estão atacando já fazem 2 Raw seguidos. Julia e Roxanne apareceram no main roster e começaram a atacar Io Sky. Eu acho que é provável que duas vilãs da história aí estão praticamente com o passaporte confirmado para subir então pro main roster de fato. Não sei se vocês conseguiram ver, mas na roupa delas, nessa última semana aí, tem um logozinho escrito Raw Debut, né? Pode ser que elas vão subir de fato pro main roster ou apenas foi um debut. Mas para Roxanne não foi um debut, né? Roxanne já lutou algumas vezes no Raw, então praticamente não é um debut. Bom, o primeiro combate da noite, então a gente teve aí o Rick Saints, né? Defendendo o seu NXT North American Champion contra Lexis King, né? Que a luta era pra ser um North American Champion contra um Heritage Cup. Porém, o Lexis King fez o favor de perder a luta contra o No Andar na semana passada, então foi apenas um combate de ambos lutando pelo título do Rick Saints. O combate foi bom,
bom, foi ok, souberam muito bem trabalhar os dois juntos, e a vitória então ficou com o Rick Sainz. Achei que ia ter alguma coisa ali do Ethan Page aparecendo, confrontando o Rick Sainz, né, porque no último show ele ficou rindo do Rick Sainz ali, então achei que teria alguma coisa, mas não teve. Infelizmente ali não tivemos notícias de quem será o próximo desafiante ao título do Rick Sainz. Eu sugiro agora que talvez o Lexis King possa subir para o main roster, que era o que eu tinha falado num vídeo agora há pouco, vídeo sobre o draft, que eu acho que nem vai ter draft pra falar a verdade, mas até que não divulgaram nada ainda. Geralmente depois da WrestleMania, mas a WrestleMania foi agora, fim do mês, então vai entrar aí o Battleground, vai entrar o Saturday Night Main Event, vai entrar aí o Backlash, depois ter o World Collides, então eu não sei se realmente vai ter draft agora, talvez tenha draft pro fim do ano, mas eu acho que ainda tenha pra esse ano. Então, pra mim, o Lexis King tem que subir pro principal. Já o Rick Sainz, não sei quem vai ser o próximo desafiante ao título dele, né? Bom, então tivemos aí o Tony D'Angelo, né? Que veio falar umas palavrinhas aí sobre o ataque que ele sofreu, né? Primeira aparição, então, do Tony D'Angelo depois do Stand and Deliver, né? Acho que aquele segmento todo foi pra tirar, acho que os membros da D'Angelo Family de cena, né? Por conta que a Rizzo, diz ele que a Rizzo foi pra casa e o Crucifino foi sequestrado, então, pelo Lorenzo. Não teve mais notícias de onde estão os dois. Tony D'Angelo, então, falando sobre o ataque, disse que não gostou do que aconteceu, foi bem zoado, né? E até que o Lorenzo aparece no telão, então, começa a falar, então, o porquê que ele fez o que fez. Disse, então, que estava cansado de receber ordens do Tony D'Angelo, né? E o próprio Tony D'Angelo estava ficando molenga, né? Então, ele disse que ele não tinha mais o controle para liderar o grupo da D'Angelo Family. Então, ele mesmo quis fazer isso, então, traiu o Tony D'Angelo. Ele que apareceu no telão ali no meio de uma avenida. A avenida clássica é essa que normalmente sempre aparece, né, nos segmentos da D'Angelo Family. O Lorenzo fala pro Tony o seguinte, que ele não é uma pessoa mais confiável e ele tem que tomar cuidado com quem ele confia ainda, né? Então é nesse momento que ele percebe que os próprios seguranças do Tony ali, né, não interferiram em nada no que aconteceu, né? Chegaram alguns para tentar atacar o Tony D'Angelo, ele foi para cima, porém ali os amigos do Tony D'Angelo não foram para cima, não foram ajudar ele. Então será que o Tony D'Angelo está sozinho? Será que o Tony D'Angelo não tem mais amigos, não tem mais aliados? Será que então o Tony D'Angelo vai conseguir se virar agora sozinho? É claro que ele consegue, né? O cara é sensacional. Porém essa rivalidade aí do ele contra o Lorenzo tá longe de acabar. E é triste pensar que talvez um dos dois perca e não tenha mais o grande sucesso que os dois têm, né? Não é grande sucesso, mas os caras são bons, tá ligado? E caso a derrota de um dos dois aconteça, perca o brilho, né? A fama dos dois. Confirmo pra vocês que ainda tá bem longe de acabar isso aí. Não sei quais serão os próximos passos. A gente vai descobrir isso conforme o tempo. Não tivemos aquelas cenas de cinema, né? Dos dois. Porém, dá pra ver na cara do Tony D'Angelo que ele realmente ficou bem bravo com a situação que tá acontecendo. E realmente, como eu já disse, não tem hora pra acabar isso aí. Dá muito bem pra fazer uma grande luta, lutas não sancionadas e tal. E vai ser realmente bom isso aí. Depois que volta do intervalo, a gente tem então uma reunião do Metal 4. A gente vê então no andar comemorando ali com o Oro Mensah o seu novo troféu do NXT Heritage Cup. E então chega a Lash Legend e a J. Cara Jackson começam a comemorar e ele pergunta se o grupo vai se reunir de novo. O que acontece é uma tristeza, né? Isso já era óbvio que ia acontecer, não tem o porquê não acontecer. O que acontece é que a Lash Legend, então, fala no andar que as coisas mudaram, que ele ficou muito tempo fora e que agora o Oro Mensah tá brilhando no Evolve, né? Foi o que aconteceu, ele tá brilhando no Evolve, ele realmente desceu pro Evolve. No andar ele agora é NXT Heritage Cup, né? Tem o troféu dele. Já as Meran Grows ali, a J. Cara Jackson e a Lash Legend foram para a Arábia Saudita, lutaram pelo título de duplas, quase venceram, pra falar a verdade. E a Lash também foi pro Royal Rumble, então acabou que o grupo então concordou em se desfazer, né? Pra tristeza de muita gente. Engraçado que, tipo, realmente elas se separaram mesmo, né? Até as duas, que eram dupla, realmente vão para caminhos diferentes, né? Porque eu imagino, o Oro Mensah a gente já pode descartar ele aqui, foi rebaixado pro Evolve porque não tem planos nem pro NXT, então a gente já não sabe o que vai rolar com o Oro Mensah. O No Andar vai voltar ao que ele era antes, o que ele sempre foi, né? Ele já foi do main roster alguma vez, algum dia. Então é capaz que ele volte a ser o que o Supernova Eleven, né? Agora já as meninas eu não sei o que realmente vai acontecer. É capaz que a Lash Legend suba pro main roster, né? Tem alguma chance lá. Eu queria muito que as duas subissem como uma dupla, né? Mas Lash Legend tem perfil já. Como eu já disse, ela já apareceu no Royal Rumble, né? Ela já demonstrou ser aquela grandona, né? Nível ali, quase batendo de frente com o Jade Cargill, Bianca Belair, a Charlotte Flair, assim, brutamonte, grandona,
assim e tal. Então a Lash Legend já tem perfil pra isso. A Jakara Jackson, eu não sei, eu acho que ela vai se manter no NXT como uma lutadora solo, ou talvez ela realmente desça também pra Evolve. O problema da Jakara Jackson são as lesões. Vamos ver como é que ela vai se sair sozinha agora. É uma pena que o Omega Force tenha se separado. Vamos deixar saudades grandes, então. Foi bom enquanto durou. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Depois, então, a gente teve um combate da Sol Ruka contra a Carmen Petrovic. Combate rápido. Foi um squash ali na Carmen Petrovic, da Sol Ruka. A Sol Ruka não tem comentários pra ela, ela é maravilhosa, ela sabe lutar muito bem. Maravilhosa do tipo, ela é uma grande lutadora e quando subir pro principal, ela com certeza vai ter muito destaque. Foi uma vitória bem rápido e ela consegue então vencer a Carmen Petrovic, que no final então acerta o Ashante de Adonis, né? Finalmente se livra do Ashante de Adonis, que realmente o cara é um peso morto pra ela, né? O cara não ajuda em nada. Foi como comentaram na minha live hoje, ele é um chaveirinho pra ela, né? Só tá ali de enfeite. Então não agrega em nada, não ajuda em nada. A Carmen Petrovic tá se rebaixando ali na divisão, tá perdendo espaço por conta dessa irrelevância que tem um Ashante em cima dela. Então agora ela livre do Ashante, é capaz dela alavancar a carreira se ter mais destaque. Ela é uma boa lutadora, a Carmen Petrovic, ela é muito boa. Mas Sol Ruka conseguiu derrotar ela facilmente, então não sei se foi por causa de distração do Ashante, mas eu acho que não. Mas é porque o cara também não avisou pra ela do combate. Foi bom ela ter atacado então o Ashante, né? Espero que ele seja demitido, porque pra mim o Ashante não tem graça alguma. Devia ter ido embora com o Top Dollar. Voltando do break, a gente tem aí então o Trick Williams, né? Que vai ser o tema do vídeo de hoje, né? O Trick Williams fez uma grande promo aí, revelou grandes coisas, disse que tá querendo seguir os mesmos passos de The Rock e John Cena, né? Que é ser o Hollywood Trick, que vai aparecer num programa da CW essa semana que vem, se eu não me engano. E ele disse que o NXT ficou pequeno demais pra ele, né? Que agora ele é maior que a NXT e também que ele é maior que a TNA, né? Que ele ganhou grandes holofotes indo parar na TNA. Depois de fazer uma grande promo, ele foi lá e foi repetitivo de novo e falou que queria de novo uma chance pelo título do NXT. Ele foi lá no topo da escada e caiu com essa promo aí, né? Pra mim, o Trick ele está forçando demais uma chance pelo título. Como ele mesmo disse, já é maior que o NXT, que ele é a cara do NXT. Eu acho que já tá na hora dele sair, então, do NXT, já que, como ele disse que ele é maior, já tá na hora dele aparecer, então, no Raw ou no SmackDown, né? Como ele disse que ele é maior também que a TNA, então, o Trick Williams está com um ego lá em cima. O Trick Williams tem que provar no ringue também, né? Não precisa fazer grandes promos e não provar nada. Já perdeu quanto o Oba Femi o título e também não venceu no Stand and Deliver. Falou mal do Joe Hendry também, e aí que volta lá o começo do vídeo, né? Por que o Dark State atacou o Joe Hendry? Pra mim, então, Trick Williams é um membro secreto da Dark State, só que a gente não sabe ainda. Ele é um membro oculto, né? Talvez se revele aí em algum pay-per-view, talvez ele se junte de fato com o Dark State, né? O que explicaria o ataque no Joe Hendry, né? No começo do show. Vocês vão ter que ficar ligados também no NXT e também na TNA. Provavelmente esse segmento vai continuar por lá. Depois disso, então, a Eva, ela chega e começa a ironizar o Trick Williams, falando que maior que o NXT e tudo, mas não ganhou uma luta. E ele disse, então, que ele ainda quer a chance. E a Eva diz, então, pra ele que ele vai ter a chance dele se ele vencer a Battle Royale que vai ter na semana seguinte, né? Na semana que vem, que vai ter uma Battle Royale de 25 caras. Quem vencer vai enfrentar o Oba Femi no NXT Battleground. Ele ficou bem chateado, ficou bem bravo, porque vai ter 24 caras junto com ele tentando uma chance também para vencer aí o combate e poder enfrentar o Oba Femi. Não tenho certeza se o Trick Williams vai vencer. Eu acho que se ele vencer vai ser bem forçado ou ele vai ser aquele último eliminado por alguém que vai realmente de fato enfrentar o Oba Femi. Agora se de fato ele vencer e enfrentar o Oba Femi, provavelmente vai ser o último combate dele no NXT. Talvez ele realmente não vai ter mais planos no NXT, já que ele tá maior que todo mundo, né? Quer seguir os passos de ator. Eu acredito que se for pra ele vencer a Battle Royale, vai enfrentar o Oba Femi, vai perder de novo e vai dar adeus ao NXT, caso ele realmente não tenha planos, né? A não ser que os planos sejam ele ser realmente um membro da Dark State. Mas pra mim é isso, e caso ele seja o último eliminado, vai ser por alguém bem meme, né? Eu não sei quem pode ser esse meme aí. Bom, depois disso, então, a gente vê a entrevista do Oba Femi e do nada, cara, do nada quem aparece é o Undertaker, né, que confrontou aí o Oba Femi pela segunda vez. A primeira havia sido lá no, se eu não me engano, no NXT Roadblock. Já é a segunda vez que o Oba Femi é confrontado pelo Undertaker. Não confrontado, porém, ele teve que ver ali os membros do LFG, o Legend Featured Greats, né, o Shailon Hill, o Anthony Luke e o Jasper Troy,
que são membros aí do time do Undertaker no reality show Legends Featured Greats. Eles vão estar na Battle Royal de semana que vem, caso vençam, né, vão enfrentar o Alba Femi, né, então ele já ficou ali, já deu a primeira encarada, né, o Undertaker ficou ali provocando eles, né, então vamos ter os 3 do time do Undertaker aí lutando nessa Battle Royal, né, vai ser bem interessante isso daí. Depois então a gente teve aí um combate de duplas entre o Hank Tank contra o Yoshiki Inamura e o Josh Briggs. Foi uma luta muito ok, né? Não foi aquela luta bem cômica, bem engraçada, foi uma luta só pra completar o card ali, né, pra dar uma chance pra divisão de tag teams. Rapidamente então o Hank Tank vence a luta, uma atrapalhada ali do Inamura em cima do Josh Briggs, e aí então o Hank Tank mantém os títulos, vence a luta, e quem será os próximos desafiantes do título de duplas, hein, cara? No final do combate o Josh ficou olhando bem bravo ali pro Inamura, então será que a dupla vai se desfazer também ou não vai? E já o Hank Tank, quem serão as próximas duplas deles? Nos backstages vimos aí então o Miles Bourne conversando com o Tavion Heights e com a Rance Sinclair. O Miles pergunta aí por que onde tá o Charlie, né, que o Charlie Dempsey não tá ali de novo, e o Tavion Heights fala que ele tá bravo com o Miles Bourne porque ele se juntou com o Javon Evans, né, e ele diz também que tá cansado de ouvir o que o Charlie diz, tá cansado da forma que ele trata, que ele age, né, então parece que vai ter mais um grupo aí que vai querendo se desfazer. O Miles Bourne falou que tava muito feliz também porque ele vai participar da Battle Royale pelo título. Vamos ver então qual vai ser os próximos passos da New Kart Crew. Pode ser que seja mais um grupo aí que tá querendo se desfazer. É bem triste, né? Tem muitos grupos se desfazendo na NXT agora, não estão nem subindo pro main roster, né? Que seria bem interessante umas stables assim. Porém, tem muitos grupos querendo se desfazendo, e parece que o New Kart Crew é mais um deles. A gente viu também uma promo aí do Chase U, que realmente tá de volta, né? O Chase U voltou com tudo, e o Andre Chase, cara, o cara simplesmente tá maluco, né? Tá com um novo corte de cabelo aí, tá xingando todo mundo, tá xingando os próprios alunos. Então Chase U virou agora um grupo realmente muito diferente, não é agora uma escolaridade. Não consigo ver planos pro Chase U, porém é um elemento que faltava no NXT, né? O Chase U era da hora, era muito legal. Hit Holland fez o favor de destruir o grupo, foi bem triste, porém vai ser interessante o grupo voltar aí agora com membros novos, né? Já que o Duke Hudson foi demitido e a Tia Hill tá sozinha. Riley Osborne desceu pro Involve, então temos agora o Kaylee Dixon e o Uri Connors, né, no grupo. Vai ser bem legal, vai ser interessante, vai ser o alívio cômico da NXT agora que o Metaphor também se desfez, então acho que o único grupo legal e engraçado é a escola Chase U. Mais um segmento nos backstages, vimos a Sol Ruka conversando com a Zarya, até que chega a Kelani Jordan bem inconveniente ali, querendo uma luta pelo título, falando que ela, quando era campeã, disputava o título toda semana praticamente, e a Sol Ruka não tá fazendo isso. Ela disse que queria uma chance pelo título, até que a Zarya se intrometeu no meio e disse pra ela que se ela quiser um título da Sol Ruka, ela tem que passar por cima dela. Então tivemos uma grande encarada aí da Zarya com a Kelani Jordan, né? Que eu tô torcendo muito pra Zarya vencer, porque eu não quero Kelani Jordan é muito chata, Kelani Jordan é muito intrometida, e gente intrometida assim é muito chato, véio. E não tem como, não tem como. A Kelani Jordan tem que desenvolver um novo personagem o mais rápido possível, porque senão ela vai ficar empacada no NXT pra sempre. Se ela continuar sendo chata desse jeito aí, não vai rolar. E a gente viu também que o Joe Hendry tava recebendo ali tratamento no braço, que ele se machucou, até que chega o Hank e o Tank e meio que se alinham ali e contra o Dark Stage, porque um combate deles que foi marcado para a semana seguinte. Então Joe Hendry e Hank Tank contra 3 membros da Dark Stage. Bom, e no combate principal, no main event, a gente teve então Roxanne Perez e Julia contra Jordynne Grace, que se juntou com a campeã mundial do Raw, Io Sky. Io Sky retornando aí ao NXT, que era sua antiga casa, né, que brilhou muito na época de 2019, 2020 e 2021 por aí. Brilhou muito ali a Io Sky. Volta então agora como campeã mundial e se alinha a Jordynne Grace para enfrentar então a duplinha improvável, né, de Julia e Roxanne, né, que estavam aí atacando todo mundo aí no Raw, se envolvendo também com Stephanie Baker e também com a Rhea Ripley. Cara, o combate foi sensacional. Eu tava fazendo live aqui, a galera tava comentando, foi muito bom o combate, inclusive. São 4 meninas que tem grandes futuros, né? A própria, tirando a Io Sky, que já é campeã, já tem um futuro e continua tendo futuro. Agora a Julia e a Roxanne, né? Muito novinhas. A Roxanne mesmo é bem novinha, tem 23 anos, então ela luta muito bem. A Jordynne Grace também vem para dar aquele elemento brutamonte, elemento força bruta ali. Ela realmente já tem ali um caminho encaminhado com a WWE. Foi uma grande contratação a Jordynne Grace pro NXT. E ela se juntou muito bem com a Io Sky, deu muito certo a dupla. Conseguiram fazer uma grande luta, um grande combate, que terminou
terminou então com a Io Sky fazendo o seu lindo moonsault ali em cima da Roxanne ali, ficando sozinha no ringue, já que a Giulia e a Jordynne Grace foram se atacando e foram embora do combate, ficando só deixando a Roxanne sendo enterrada ali pela Io Sky. Nos backstages, logo em seguida ao fim do combate, já no fim do show, a gente viu então a Stephanie Baker conversando com a Eva, perguntando quem seria a sua próxima oponente, que ela estava pronta pro próximo combate. A Eva diz então que na semana seguinte vamos ter um Giulia contra Jordynne Grace para ser desafiante ao título feminino do NXT contra a Stephanie Baker para o NXT Battleground. Aqui provavelmente já tenho o meu palpite, que seria a Jordynne Grace, porque a Jordynne Grace tem cara de que realmente vai ficar no NXT mesmo, né? Quando ela assinou com a WWE, ela tinha a opção de subir para o main roster principal direto ou ela ficar no NXT. Ela preferiu ficar no NXT e agora é onde ela vai ficar, né? Não tem porque ela subir agora. Vai ter a vitória aí da Jordynne Grace, caminho para Giulia realmente subir pro principal, já que ela tá aparecendo no Raw. Pode ser que realmente de fato as duas estejam no Raw agora, a Roxanne e a Giulia. Já é certo, talvez tenhamos aí então um Stephanie Baker contra a Jordynne Grace no dia do Battleground. Uma rivalidade boa. Vai ser repetitivo de novo? Vai, com certeza. Porém, sempre é uma luta melhor que a outra. Porém, as duas nunca se enfrentaram sozinhas. A Jordynne Grace, pelo que eu me lembro agora, a Jordynne Grace e a Stephanie Baker nunca lutaram assim, uma contra uma apenas, valendo o título. Então vai ser bem interessante aí o que estão programando para as duas. O show de hoje realmente foi muito bom. Tivemos grandes surpresas, grandes brigas e grandes reviravoltas. Foi interessante, eu espero de verdade aí que continue sendo um melhor que o outro, né? Porque o primeiro foi meio meme e esse segundo já melhorou bastante, já me rendeu 3 reacts pro Instagram. Inclusive, caso você não me segue no Instagram ainda, me segue lá, tá bem legal o meu perfil. Prevejo muitas coisas boas aí, vamos ver qual vai ser o desfecho então do Trick Williams com o Oba Femi. Foi o que eu já disse aí, sobre ele fazer a última luta dele no Battleground, caso ele vença a Battle Royale. A Jordynne Grace e Stephanie Baker já é realidade. Giulia então realmente vai de fato pro Raw, não tenho dúvidas que, ou a não ser que aconteça uma reviravolta, ela fique, tá ligado? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado então da review, da análise. Não sei se eu falei muita besteira, se eu falei muita coisa. Comenta aí o que você achou. Deixa o like nesse vídeo aí. Tamo junto. Se você puder, se inscreva no canal. O YouTube tá bugando aí, tá me trollando. Não tá entregando meus vídeos ultimamente. Alguns inscritos vieram reclamar pra mim que não estão recebendo notificações. Então, se inscreva no canal aí, deixa o sininho. Deixa o like também nesse vídeo pro YouTube ver que você realmente é fã do canal, entendeu? Assim você ajuda o YouTube a entregar os vídeos, tá? Muito obrigado então por tudo, eu fico por aqui, espero vocês nos próximos vídeos e nas próximas lives também. Muito obrigado então, pessoal, tamo junto e até a próxima.